Preste atenção, com Deus não há dúvidas. Simbora tomar nossa xícara de café com a dose de fé, nosso café com fé em nome de Jesus. Vamos continuar na história de Gideão. Ontem a gente começou, né, com a história de Gideão. Espero que hoje dê para terminar a segunda parte, né? Que é lá em Juízes capítulo 6. Ontem nós vimos Juízes capítulo 6, do 12 ao 16. E hoje, né, ontem a gente viu quando o anjo apareceu, né, para Gideão e disse que Gideão ia enfrentar os medianitas e o Senhor ia dar as mãos deles, ia derrotar os medianitas pelas mãos de Gideão. Gideão o quê? Se sentiu incapaz, pequeno, né? Só que aqui no versículo, né, 34 de Gideão, vamos ver o que o Senhor diz para Gideão. Mas antes vamos entregar esse momento ao nosso papai. Senhor Deus, Pai amado querido, muito obrigada por mais um dia em Tua presença, Senhor Deus. Graças te damos por tudo que Tu tens feito e irás fazer, Senhor Deus. Ó Pai amado, que vidas possam ser tocadas e alcançadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça para a glória do Teu nome. Amém e amém. Então abra aí Tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Como falei ontem, a gente viu, né, que Gideão, que o anjo apareceu para Gideão e disse que você vai pelejar pelos medianitas, você vai vencer essa guerra, porque eu irei com você, né? Gideão ele se sentiu um pouco incapaz. Só que no versículo 34 diz bem assim: então o Espírito do Senhor, versículo 34 do capítulo 6 de Juízes. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina os abizarritas e se ajuntaram após ele, né? Então Gideão se revestiu de força, o Espírito Santo revestiu Gideão e ele começou a tocar ali as buzinas. Abizarritas é um tipo de instrumento, né? E começou a chamar a atenção, começou a juntar os povos para ir à guerra, né? E a batalha. Só que antes dele ir juntar todos os povos, ter certeza, ele queria ter a certeza que realmente ia vencer, né? O que é que ele faz? Ele pede um sinal ao Senhor. Senhor, se verdadeiramente o Senhor está comigo e eu vou vencer essa batalha, me dá um sinal. E aí, eis que ele pede um sinal ao Senhor, que está aqui no versículo, a partir do versículo 36, que diz bem assim, ó, capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Com Deus não há dúvida, pode ter certeza. Gideão ainda estava meio ali, rapaz, será que vai ser eu mesmo? Vamos dizer no popular de hoje, um Zé Ninguém como eu vai lutar, vai defender o povo de Israel, né? E ele queria o sinal do Senhor, para ele ir ali, sabe, cheio de certeza, para ele juntar ali, reunir os homens e ir até os medianitas, né? Então, aqui no versículo 38 diz bem assim: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo de orvalho, do velo espremeu uma taça cheia de água. Ele disse: Senhor, eu vou colocar o velo de lã, né? E se toda a terra estiver seca do orvalho, só o velo de lã estiver com o orvalho, eu sei que tu estás comigo nessa batalha, né? E assim foi. A terra estava seca. Deus mostrou para ele: meu filho, eu estou com você sim, mas você quer o sinal, eu vou lhe dar. E assim se foi. O velo de lã estava cheio de orvalho, ele espremeu e encheu a taça, e a terra toda seca. Aí veja só, no versículo 39, e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. Gideão mais uma vez pede, só que ele já foi assim: ô Senhor, olha, o Senhor me perdoe, não tô duvidando assim, sabe? Mas assim, só pra ter assim, só pra fechar com chave de ouro, né? Eu tô imaginando, tô falando com minhas palavras, eu tô imaginando assim, né, Gideão? Eu vou fazer mais uma vez, né?
E assim o Senhor fez, né? E Deus assim o fez, no versículo 40. E Deus assim o fez. Naquela noite, pôs sol o velo, havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Gideão não teve mais nenhuma dúvida. O Senhor está comigo, né? Realmente nessa batalha. E eu vou vencer. Eu vou vencer porque se o Senhor me mandou, se o Senhor está me capacitando, porque Ele está no comando de tudo, né? E a partir desse momento, Gideão tomou a frente. Gideão começou ali, né, a reunir todos os povos, né, para enfrentar os medianitas, né? E aqui a gente vai ver isso aqui agora no capítulo 7. Gideão, com os 300 homens, vem, né, vence os medianitas. Quero que esse nome dá um trava-língua, né? No capítulo 7, né? Então, vamos agora para o capítulo 7. Eu espero que dê tempo aqui eu terminar essa parte de hoje, né? No capítulo 7 diz bem assim, a partir do versículo 1. Então Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto, né, ao monte, a fonte de Horebe, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo roteiro de Moré, do vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Que não está só com 300 não, né, gente? Começa a ler, vai continuar a ler para vocês vão entender. E o Senhor diz: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Ou seja, Gideão tinha juntado 22.000 homens, né? Aí quando o Senhor olhou, rapaz, aí tem muita gente, né? Eu que vou fazer eles ganhar essa guerra, mas pela quantidade de gente, essa glória não vai vir para mim. Essa glória vai ficar para dizer, vão falar que foi as mãos deles, que foram eles que venceram, eles não vão dar glória ao Senhor, né? E o Senhor, né, queria mostrar para aquele povo, queria mostrar para Israel que Deus estava ali naquele lugar, que Deus tinha o controle de todas as coisas, né? Então ele fez voltar e ficou 10.000, e ficaram 10.000 homens. Vamos continuar, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz a descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E desceu o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber a água com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar e se ajoelhar a beber. E foi o número dos que lamberam levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, para que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então, dos 10.000 restaram 300, e com esses 300 o Senhor deu a vitória a Gideão, e o nome do Senhor foi glorificado, né? E vai ficar para outra parte aqui, como foi que Gideão lutou e venceu essa guerra sem precisar lutar. Como é que se lutou a guerra sem precisar lutar? Você já viu isso? Mas com Deus tem isso sim, né? Então esse é o nosso Café com Fé de hoje. E no caso, nosso Café com Fé vai estar de volta agora. Hoje é sexta-feira, só vai estar de volta agora segunda, né? Que o Espírito Santo faça presente no teu lado, no teu trabalho, na tua família, por onde você passar. O Senhor teu Deus é contigo em nome de Jesus. E segunda-feira nós temos o nosso encontro marcado. Vamos continuar a última parte, né, da luta de Gideão com os medianitas. Uma luta que não teve luta. Só entender. Segunda-feira nós estamos aqui de volta. Curte, compartilhe em nome de Jesus, aquele cheiro no coração. Jamais esqueça que você é especial e Deus te ama. Amém?